Próximo de completar 10 anos do acidente que vitimou 21 profissionais que trabalhavam na base da aeronáutica de Alcântara, no Maranhão, as famílias vivem um dilema. Uma decisão do governo determina a redução na pensão que elas recebem. A reportagem de Janaína Rodrigues. O acidente foi há 10 anos, mas a saudade que a Adriana sente do marido está sempre presente. O filho dela tinha apenas 2 anos quando o pai morreu na base de Alcântara, no Maranhão. São 10 anos de vazio, de dor, de lutas. Continuamos na cidade. Só não temos mais ele com a gente. É uma dor que todo ano a gente tem ela mais forte nessa época. 21 funcionários da aeronáutica, todos de São José dos Campos, morreram após a explosão do VLS, o veículo lançador de satélite. O foguete brasileiro ainda estava em fase de testes. Além da dor e da saudade, os familiares ainda têm que enfrentar um outro problema, a possível redução do valor da pensão paga às famílias. Eles reclamam da falta de assistência por parte do governo federal e do Departamento de Tecnologia Aeroespacial, o DCTA. Nós temos inúmeros problemas hoje travados. Primeiro, nós começamos a ter problema com relação ao cumprimento daquilo que foi firmado em acordo entre a associação e o governo, que é do repasse do auxílio educação. Começou a ter problemas. Depois tivemos o problema da interrupção da assistência psicológica, que foi um compromisso do governo também de reavaliar junto com a associação todos os momentos que precisasse. Outra questão também que ficou complicada foi a questão da assistência de saúde, também ficou complicada. Outra questão diz respeito ao próprio pagamento da pensão, que hoje está sendo questionado se o montante que está sendo pago a cada familiar é devido ou não. E se existe erro, esse erro não foi por parte das famílias, nem sequer dos vitimados, e sim por parte do governo. Mas o representante do DCTA justifica a revisão do valor do benefício. No ano de 2012, numa auditoria interna, o Ministério do Planejamento chegou à conclusão de que aquela orientação por ele passada à DIRAP na ocasião estaria equivocada. Ou seja, em outras palavras, a gratificação deveria ser paga apenas no valor de 50% do que eles vêm recebendo atualmente, do que as viúvas recebem atualmente. E isso por conta de previsão em um ato legislativo específico. Depois da tragédia, todo o sistema de segurança do centro de lançamento foi alterado. O projeto continua e deve lançar os primeiros foguetes em 2014. O veículo lançador, propriamente dito, é que vai dar ao Brasil a autonomia, né, de por meios próprios a gente colocar um satélite nacional em órbita e ter o domínio completo desse ciclo. Para o ano que vem, nós temos previsto 2 campanhas, uma de ensaios e testes, né, no centro de lançamento de Alcântara. Esse é que vai testar todos os sistemas embarcados do veículo. Aí, no início do segundo semestre, muito provavelmente, nós já teremos o próximo lançamento do V-Cisnave, que é o VLS, um protótipo que nós denominamos de V-Cisnave, cujo objetivo é a qualificação do sistema de navegação do veículo, a qualificação da queima do segundo estágio, a qualificação em voo da separação do primeiro estágio, que é uma etapa importante para os veículos subsequentes. O Ministério do Planejamento disse em nota que esse reajuste, o ajuste na pensão, tem como base uma lei criada em 2000. E Taubaté registrou a madrugada mais fria do ano. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, fez 4,8 graus por volta de 5 horas, batendo a mínima de 6,6 graus registrados em 30 de julho. Em São José, o dia começou com 6 graus e nevoeiro de 500 metros no aeroporto, ou seja, visibilidade bastante reduzida. Guaratinguetá também registrou 5 graus e Campos do Jordão 0, com registro de geadas. Confira agora o que diz a previsão do tempo para hoje e para o fim de semana. No decorrer do dia, o sol predomina e a temperatura sobe. E ao longo do fim de semana vai fazer calor, mas há possibilidade de chuva fraca entre o Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira. Máximas de 20 graus apenas em Santo Antônio do Pinhal e Caraguá e aos 21 em Taubaté, 22 em Guaratinguetá.
quase 3 meses depois das mudanças no trânsito aqui de Taubaté, as faixas de sinalização nas avenidas Marrocos e Independência ainda não receberam pintura. Além disso, ciclistas reclamam da falta de segurança na faixa que é exclusiva para eles. Na Avenida Marrocos, o sentido mudou, mas o asfalto precário continua o mesmo. Além do problema, os motoristas reclamam da falta de sinalização sobre as alterações no trânsito feitas pela Prefeitura de Taubaté. Não temos sinalização nas esquinas, foi mudar as mãos, não foi colocada sinalização, entendeu? O asfalto nosso é muito precário, então isso aí, segundo a nossa Prefeitura, diz que iam mexer, mas arrumaram já a usina deles e cadê o nosso asfalto? Então, não adianta, a gente paga o imposto, paga muita coisa e a gente não tem esse retorno. No dia 19 de maio, 5 avenidas de Taubaté mudaram de sentido. Apesar da demora, a Diretoria de Trânsito garante que até o início de setembro, todas as vias estarão devidamente sinalizadas. Falta o recap, né? Nós não podemos entrar com a sinalização enquanto a Secretaria de Obras não vier passando uma nova massa asfáltica para deixar o pavimento adequado para a gente poder vir com a sinalização correta agora para finalmente entregar a avenida com uma cara nova. As reclamações relacionadas às mudanças não param por aí. Os comerciantes da Avenida Independência calculam queda de 40% nas vendas desde que o sentido da via foi alterado. Motoristas também criticam o congestionamento nos horários de pico. Fica tudo parado, prejudica muito e a gente não tem o que fazer, é só a Prefeitura mesmo que pode mudar isso daí. A via ganhou a implantação de uma ciclofaixa. Ronaldo gostou do espaço destinado a quem anda de bicicleta, mas reclama que ainda falta segurança. O mínimo que uma ciclofaixa deve ter são os olhos de gato sinalizando uma pintura diferente, vermelho, por exemplo, para destacar realmente e deixar claro que ali é o trânsito de bicicletas e não pode nem estacionar e nem circular carro. Então acho que essa sinalização tem que ser o básico para que a coisa funcione legal. A ciclofaixa ela vai ter a pintura adequada da ciclofaixa, ela vai ser sinalizada nas travessias com as vias perpendiculares à avenida, né? E principalmente a ciclofaixa ela vai ter uma continuidade. Então nós vamos ter a ciclofaixa não só na Avenida Independência, mas nós vamos ter na Avenida Marrocos, que ela conflui, ela entra junto com a Avenida Independência, ela tem segmento na Assis Chateaubriand e ela vai ter segmento na Avenida Dom Pedro, que vai ligar até o São Gonçalo. Então nós vamos dar início a realmente a termos um projeto, a termos uma ciclovia, uma ciclofaixa no município. E a Prefeitura de Taubaté também anunciou que vai abrir licitação para contratar uma empresa de consultoria em transporte público para auxiliar o município. A empresa especializada vai trabalhar para montar um projeto básico para o sistema de transporte. O processo licitatório será aberto na primeira quinzena de setembro e vai custar cerca de R$700 mil. A seguir aqui no Banho de Cidade é hora das dicas culturais para o seu fim de semana aqui na região. Já já a gente está de volta, 1h07.